Bom dia! Bom dia! Feliz Dia da Água, né? Dia Mundial da Água. E Bertioga tem muita água. Nossa, como tem água. E cai água também. E tem muita água, né? Bertioga tem uma das maiores bacias hidrográficas do litoral paulista e do estado de São Paulo também. 3 grandes rios, né? Tapanhaú, Guaratuba, Itaguaré, tem mais o Jaguareguaba, tem o Rio Vermelho, tem rio pra diabo aí, né? Como tem rio, graças a Deus. Viu? Que seja bem-vindo a água. Quanto mais água, melhor. Nos rios, né? Não na chuva do jeito que estava aí. Mas eu creio que foram as águas de março fechando o verão. Você vê que entrou o outono, já parou de chover. Já tá aquele solzinho gostoso. Ô, céuzinho gostoso que o Mário Covas gostava. Ele falou, eu gosto de ir para Bertioga, abril, maio, aquele sol que não é muito quente. E ele vinha mesmo. E a gente ficava lá, tranquilo. E chegou. Mário Covas era um cara humilde, viu, Du? Cara humilde. Nossa, que... Era amigo, sabe, compreensível. Mário Covas, baita homem. E político também. Um dos grandes políticos dessa República do Brasil. As coisas não subiam na cabeça de Mário Covas. Ele falava sempre para mim, Zaidan, eu sou seu empregado. Eu falei, como, governador? Você é louco? É, você paga o meu salário, Zaidan. Você acredita nisso? Eu falei, bom, no fundo, Mário Covas tem razão. Tem razão. Eu pagava o salário, ajudava a pagar o salário dele, né? Porque era através dos impostos que eu, como pessoa física e pessoa jurídica, pago, que juntava um pouquinho aqui, um pouquinho acolá e pagava o salário de Mário Covas. Ele falava, Zaidan, o Estado não fabrica nada. Inclusive dinheiro. Todo o dinheiro que entra no cofre do Estado, Zaidan, e isso também vale para o município, são vocês que colocam lá, Zaidan. E aí eu, como administrador público, tenho que administrar da melhor forma possível. Falei, mas governador, o senhor é o número 1. Ele falou, eu sou o número 1, por isso que eu tenho responsabilidade de administrar gente, Zaidan. Eu fui eleito para melhorar a vida da população do meu estado. E serve isso para o município também. Aliás, principalmente para o município, porque o cidadão vive no município. Falei, governador, mas o senhor tirou as coisas do seu nome quando o senhor concorreu à eleição? Ele falou, não, Zaidan. Porque jamais eu entrei na vida pública para fazer maracutaia, para enriquecer. Tudo que eu tenho está no meu nome. Está lá a casa que eu comprei, que você me ajudou a comprar na Riviera. Está um apartamentinho que eu tenho, as minhas participações, tudo no meu nome. Eu não entrei para me arrumar. Eu entrei para trabalhar e arrumar a vida da população que me elegeu. Aqueles que votaram e que não votaram em mim. Mário Covas era sábio. Ele falava isso para mim com uma tranquilidade, sabe? Nossa, eu adorava conversar com o Mário Covas. Quando o tenente Junqueira ligava para mim, Zaidan, pega o governador lá no heliponto da Petrobras, tá? Que ele resolveu ir para Bertioga. Lá pegava meu ômega vermelho, ia buscar o governador lá. Sem segurança nenhuma. Havia um governador sem segurança nenhuma. E aí íamos para a casa dele, às vezes passávamos em casa, mas normalmente já ia para a casa dele. E lá a gente proseava, lá a gente falava. Aquela caixa craniana de experiência que ele tinha, de vivência, e eu aprendia, eu sabia escutar. 99,9% eu escutava, e 0,1% eu falava. As pessoas precisam saber ouvir. É o grande segredo, é saber ouvir.
não é porque galgaram um cargo público, que não foi através de concurso, e sim através de um voto direto da população, que as pessoas têm que se endeusar. Não. Muito pelo contrário. Aí é que cabe cada vez mais a sandália da humildade. Esse cargo não me pertence. Pertence à população, daqueles que votaram e que não votaram em mim. É assim que o político tem que pensar. É o grande segredo do sucesso. Mas, na maioria das vezes, por falta de estrutura emocional, cultural, as pessoas se endeusam. Agora eu vou me arrumar. Não é assim, né? Você está vendo aí como é que está a justiça, né? Nunca caçaram tanto prefeito e vereadores como caçaram nesses últimos tempos. Até presidente da República lá. Até presidente da República foi caçado, você imagina para caçar um prefeito e um vereador. É rapidinho. Primeiro já afasta, aí depois caça. Humildade cabe em qualquer lugar. É o grande segredo. Se você não sabe, aprende. Tá bom? Bom dia para vocês nessa quarta-feira gostosa. Digo isso porque ao longo desses mais de 50 anos que vivo em Bertioga, nunca mudei o meu comportamento. Desde quando aqui cheguei até os dias de hoje. Sou sempre aquele mesmo, amigo Zaidan. Tá? Bom dia Eduardo Pereira, vereador, segundo mandato, né? Funcionário do povo. Funcionário do povo. E não pense diferente. Não estou pensando, nunca pensei. Eu me reporto, bom dia a todos aí, os telespectadores, aos ouvintes da rádio Pra FM, todos os amigos aí que estão trabalhando aqui por trás das câmeras, pessoal muito gente boa. Eu nunca pensei diferente, me reporto aos munícipes aqui, às vezes, ô meu patrão, ô Eduardo, que isso? Eu falei, pô, você que paga a conta, você que paga o salário, você tem que cobrar, você tem que participar, você tem que estar ativo nisso aí. Eu acho que essa lição do Mário Covas, posso dizer que talvez uma das boas, né? Tem que ser aprendida e muito bem aí por todos os políticos que querem ingressar numa carreira. E nós estamos aí, Zaidan, para trabalhar, para prestar conta, para dar satisfação ao povo, né? Fico feliz aí na sessão de ontem, final, um amigo meu, Eduardo, estou gostando aí do seu trabalho. Você começa a escutar coisas, fica satisfatório trabalhar. Vamos atender o Jorge do sindicato. Bom dia, Jorge. Tudo bem? Eu estou aqui na TV. Você está ao vivo aqui. Como foi a reunião de ontem? A reunião foi bem produtiva, a reunião de ontem. Os números não passaram ainda, mas estão indicados a dar alguma coisa para o servidor, entendeu? Tem números? Não, números eles vão dar para a gente na sexta-feira e na terça-feira a gente está marcando na Assembleia Geral, com todos os servidores. Ainda está em estado de pré-greve, é isso? Não, por enquanto não tem estado de nada, a gente está em negociação, né? Certo. A gente está em negociação e dependendo da conta-proposta deles, aí nós vamos passar para a Assembleia. Qualquer atitude por parte dos sindicatos e dos funcionários vai partir da Assembleia. A Assembleia é soberana. Assembleia terça-feira. Qual a pedida Ô Jorge, qual a pedida que o sindicato fez, qual foi o pleito que o sindicato fez ao executivo? Tinham 7 reivindicações, né? Era um aumento, que era o aumento do salário de 7,87, que foi o aumento do IPTU, mais 3,93, que foram as perdas dos últimos 8 anos. Pedimos também um reajuste no cartão alimentação, né? Para que fosse, pelo menos, chegasse perto da cesta básica, do valor da cesta básica do Estado de São Paulo, que é R$ 475, mais ou menos. Isso daí é o valor de IR. Pedimos outras coisas também, como o pagamento de diária para quem for trabalhar para fora do município, que as pessoas não recebem. Muitas vezes vão trabalhar, vão para outras cidades em todo o estado de São Paulo, tem que tirar do bolso para comer, para qualquer eventualidade, né? Pedimos também
a extensão do auxílio paternidade, né? Todas essas foram 6 pedidos, né? Mas o principal, o foco principal mesmo é o aumento do salário e o aumento do cartão alimentação. Tá certo. Jorge, ao vivo, você falou ao vivo aqui na Rádio Praia FM, na TV Costa Norte, programa Café da Manhã, então terça-feira é o prazo que eles vão dar a resposta. É isso, né, Jorge? Não, sexta-feira eles vão dar a resposta e terça-feira vai ter a assembleia. Tá? Sexta? Terça-feira, da primeira chamada às 5h15 e segunda chamada às 5h30. Tá certo. Então, sexta-feira, o Executivo dá o posicionamento e terça-feira vocês colocam isso para apreciação da Assembleia. A Assembleia, de qualquer jeito, eles dando ou não dando a resposta até sexta-feira, nós vamos marcar a Assembleia Geral com a categoria. Tá certo. Jorge, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Bertioga, ao vivo conosco. Obrigado, Jorge. Um bom dia. Bom dia, Zedão. Obrigado. Tá aí. Todo mundo, né? Pedindo... O sindicato tá fazendo a parte dele, tá fazendo, defendendo convocando aí tá a parte Quer dizer, não patronal tá que nem Santos, que já está de greve há dias, hein? Não sabia, Santos está de greve já faz um mês quase. Se... O cara não quer dar nada lá, velho. Se o PSDB daqui não imitar o PSDB de lá, tá bom, né? Então vamos ver o que acontece. Mas parabéns, pessoal do sindicato. Acho que o caminho é esse aí, o diálogo. Conversar. É verdade, conversar. Mas, Eduardo, a gente interrompeu. É uma notícia importante, né? O Jorge teve a reunião ontem com o Executivo e agora está passando o resultado da reunião para a gente. É bom isso daqui. A gente é o elo de ligação, né? A gente faz esse serviço de informação com a comunidade, né? Isso é importante, uma informação séria, profissional. Você viu aí da boca das palavras do presidente do sindicato, quer dizer, uma pessoa que representa os funcionários públicos, né? Pedi para ele depois, se ele puder, não sei se ele já o fez, mandar lá para a Câmara essas reivindicações que ele colocou, até antes de sexta-feira, para que a gente possa até na próxima terça-feira, se alguém quiser poder acompanhar a Assembleia, saber quais são as pautas e depois conhecer a proposta do Executivo com relação ao funcionalismo. Acho que, quero crer aí que o prefeito Caio Mateus deva chegar num consenso bom aí e apresentar algo condizente. Eles não estão pedindo nada exorbitante, coisas que a gente sabe que é possível dentro de um diálogo bom e de uma negociação justa. Eu acho que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio aí e oferecer alguma coisa que dê para o funcionário fazer as percas, o seu reajuste e as outras reivindicações também que o presidente passou são plausíveis. Eu acho que o Executivo tem condições de atendê-las. Vai chegar no meio termo. Tem que chegar. Se não é tudo, é uma parte. Se espicha para cá, espicha para lá, solta aqui, solta lá, mas vai chegar. Vai chegar, tem que chegar. Tenho certeza disso que... O pior dos estados é aquele de greve, né? Onde... Isso não é bom para ninguém, né? A greve vai prejudicar o contribuinte, que muitas vezes não pode nem opinar nessa situação. Então, ele não pode ficar sem os serviços básicos essenciais, saúde, educação, segurança, enfim. E, para isso, o prefeito tem que zelar, chegar num ponto comum, mostrar as dificuldades que existem hoje do município e poder oferecer à categoria de trabalhadores aí do funcionalismo público, pelo menos alguns itens desses das pautas deles de imediato. Como diz o Lucas Souza, se gritar... Pega. Já meteu o dedo no face aqui, o Lucas Souza. Parabéns. Zaidan, se gritar... Pega. Legal, né? As pessoas acompanharem tudo. Eduardo, como você está vendo a atuação do Poder Legislativo nesse início de mandato? Olha, a gente começou... pós-eleição da mesa, ainda meio conturbado, o pessoal querendo criar uma situação de insatisfação, mas nós tivemos aí uma eleição com a participação dos 9 vereadores e agora a Câmara vem, já após um mês de trabalho, interagindo melhor com todos os seus vereadores. A gente teve aí um desequilíbrio entre o chefe do Legislativo, nosso vereador Ney Lira, e o prefeito Caio Mateus. Desequilíbrio ou um desentendimento? Não sei lá, eles, entendeu? São do mesmo partido, do mesmo grupo,
são amigos. Eu acho que as pessoas têm que se entender e deixar as vaidades de lado e começar a pensar realmente naquilo que precisa fazer. Diálogo, né? Sempre o diálogo. Sim, o nosso presidente voltou ontem em plenário, após uma reflexão, quero crer assim, onde por ele passou, vou desistir, vou parar, vou sair, vou me afastar. E acho que todos os vereadores interagiram com ele e a gente conseguiu demonstrar para ele que não era um começo aí que você tem uma forçada de amizade, que você deveria deixar o fronte. Então ele permanece à frente do Poder Legislativo, tem que interagir, independente de amizade ou nada, ele é o chefe do poder, tem que interagir com o chefe do Poder Executivo e a gente achar um consenso, como está aí o nosso presidente do sindicato também, buscando o diálogo para que a gente possa colocar projetos importantes na pauta do Legislativo Municipal e fazer a nossa parte, ajudar o Executivo a governar a cidade. O prefeito é o mandatário hoje das políticas públicas, ele tem um direcionamento do plano de governo dele, das propostas que ele quer encaminhar para a cidade, e logicamente eu prismo porque se ouça a população e se invista aquilo que hoje é pouco de maneira correta para que você busque a satisfação. Então eu acredito que pós esse estranhamento, e eu acho que a busca do diálogo por uma das partes é importante, é um dever deles, porque eles não estão lá para se estranhar porque não coincidem com as ideias, mas estão lá para se entender e ajudar a população. E a gente conseguiu, pelo menos dentro do Legislativo, criar esse espírito de trabalho com todos os vereadores e nós estamos buscando aí cada vez mais procurar entender as problemáticas hoje que o governo vem apresentando, dizendo, falando, e eu quero aqui colocar, Zé, com um pouco entendedor, o problema da cidade não advém do governo anterior, né, e nem de outros governos, porque não foi esse, foi o Rachid, foi o Laírto, foi quem foi, não é nada disso. Nosso município é um município que arrecada 400 milhões de reais. Eu estou falando para vocês de uma arrecadação de mais de R$1 milhão por dia, tá? E você quer ver o quê? Quem paga esses tributos? Quer ver isso voltando para você mesmo. Então, nós tivemos aí praticamente já, vou colocar 90 dias de administração, hoje é dia 22, faltam uma semana aí para se completar esses 90 dias. E eu queria aí que o prefeito fizesse um balanço realmente de 100 dias de governo e pudesse apresentar à população, né, um diagnóstico perfeito, correto, de como está a cidade e do que ele pretende fazer. Zaidan, em 2009, como vice-prefeito e secretário de obras ao lado do Orlandini... Vamos fazer só um intervalozinho? Eu falo depois disso. A gente volta, esse assunto é interessante. Tá bom, minuto a gente volta. De volta ao programa Café da Manhã, Sérgio Pastore está assistindo, o Ronaldo está lá em Campinas, TV Campinas nossa lá, está assistindo também. Bom. Meu filho lá assistindo. Eduardo, continua aí. Eu estava falando para você dos primeiros 100 dias de governo. Eles são decisivos aí para você ter um horizonte, para você poder interpretar o que o governo vai fazer. Eu contava aqui que em 2009, quando eu assumi a prefeitura com Orlandini, na condição de vice-prefeito e secretário de obras, com 60 dias nós fizemos a complementação da iluminação. Caio era vereador, né? Caio era vereador. Nós fizemos a complementação da iluminação da Avenida Anchieta, uma avenida aí que corta vários bairros da nossa cidade, matava de 8 pessoas por ano atropelada ali, fizemos a ciclofaixa, enfim. Não, se tinha uma dívida de 6 milhões com a Electro, ela não queria investir se não pagasse primeiro o boleto para poder fazer a obra, e o Orlandini teve a coragem de peitar, chamar, sentar na mesa e falar, não, tem que pôr a casa em ordem, entendeu? E a gente conseguiu apresentar aí um pacote, você lembra disso, está registrado nos anais aí, de mais de 100 milhões de reais em obras, Orlandini, e que estão aí hoje. Falamos da pista da Avenida Anchieta, falamos da 19 de maio, falamos de outras obras pequenas, posto de saúde do Maitinga, entre outras aí que aconteceram e que estão aí por hoje pela cidade, Orla da Praia, foi dado um horizonte. Eu acho que a gente conseguiu naquele momento, com aquele planejamento estratégico, um bom plano de governo aí apresentado, deixar alguma coisa concreta para a cidade, plausível, que você pode olhar hoje, não, de verdadeiramente ficou isso. E a gente quer acreditar que o prefeito, que trabalhou o seu plano de governo, mostrou para as pessoas que o problema não era recurso, e sim era gestão, esse era o discurso dele, a gente quer que ele aplique isso.
né, uma boa gestão sobre os recursos que existem, como eu te falava. Eu estou com dificuldade, tem dívida. Zaidan, ninguém está pagando dívida de ninguém. O que se faz hoje é uma continuidade, é um encaminhamento das coisas que estão aí. Zaidan, o asfalto que foi feito e que tem recursos a serem pagos, foram investidos 19 milhões até agora, praticamente, na pavimentação dessas vias principais. Você ainda tem um montante de recursos que tem que ser investido. Então o prefeito, pelo que eu fiquei sabendo, está fazendo um diagnóstico do que foi feito e deve dar ordem de serviço para que essas outras ruas possam ser pavimentadas. Então não há que se estranhar, nós vamos ter recursos do governo federal, vamos ter recursos do governo do estado que podem e devem estar sendo investidos naquilo que a população precisa. Então hoje... Eduardo, vamos ouvir aqui. Tem mais gente aí? Tem, ao vivo. Edson Ferreira, bom dia, Edson. Bom dia, Zeca. Tudo em paz? Tudo. Palmeirense. Estou assistindo aí o programa do nosso querido amigo aí, Eduardo Pereira. Transmita para ele um abraço e que ele esclareça o máximo possível o que está acontecendo aí na nossa cidade, principalmente na Câmara, né? Se for possível, né? Tá certo, Edson. Tá bom, mestre. Tá certo, obrigado aí pelo... Um abração para você. Obrigado aí pela tchau. Audiência, tchau. Obrigado. Edson Ferreira, ao vivo conosco. Meu Patrício, torcedor do Palmeiras, amigo nosso. Mas o Edson, eu estava falando, a Câmara não está com problema nenhum, teve um desentendimento aí entre alguns membros do Legislativo com relação ao prefeito, mas isso é uma questão, acho que pessoal, não foi feito nenhum tipo de atrito dentro da Câmara ou com qualquer trabalho do Legislativo ou Executivo. Uma cobrança do presidente, Ney Lira, talvez, eu não estava no ato, não posso nem comentar, assim ele nos passou, sobre alguns pontos que preocupam o Poder Legislativo. A questão da saúde no município hoje, Zaidan, não tem uma licitação publicada no boletim oficial do município com relação à compra de remédio ou à compra de insumos hoje para que o hospital não venha entrar em parafuso aí, né? Eu escutei da boca de pessoas lá dentro que tem gente trazendo material descartável de casa para poder trabalhar, porque não tem. Improvisa ali, pega do vizinho. Quer dizer, o que eu entendi que está acontecendo, a prefeitura está com dificuldade na questão de fazer as licitações. Alega a questão do recurso, mas como eu falava aqui, Edson, o problema, no meu ver, não é recurso. A prefeitura arrecadou, a Câmara fez dois requerimentos. Até 28 de fevereiro, a prefeitura tinha arrecadado mais de 75 milhões de reais. Ela tem caixa, aí ela vai, já está com quase um quarto do que deveria arrecadar o ano todo em caixa. E aí a gente está aí no primeiro trimestre, vamos colocar assim. Mas como eu falava, eu acho que agora o CAI tem que pautar dentro do plano de governo dele, com o diagnóstico que ele fez, dentro desses primeiros 100 dias de governo dele, Zaidan, o que efetivamente ele vai poder implementar nos primeiros momentos do governo dele. Esses remendinhos que estão sendo feitos, puxa um contratinho dali, dá um materialzinho escolar ali. Eu perguntei para o vice-prefeito como é que foi feita a aquisição desse material escolar. Não, isso é uma continuidade do processo que estava lá. Então o que eu entendo é que se está desse jeito, está aprovado, Zaidan. Concorda comigo? Estou doando, estou entregando material, kit escolar, que acho que convidaram a gente hoje para ir verificar. Hoje à tarde tem algumas entregas desses kits, eu mesmo quero lá ver pessoalmente, porque o contrato deixado pela gestão anterior está se fazendo agora valer. Ou seja, materiais escolares estão sendo entregues para as crianças nos colégios. Então, o que a gente quer mostrar com isso? Está tendo uma continuidade, sendo em obras, sendo na questão da educação, e nós precisamos ver aí, a gente sabe que o problema está na saúde, porque o governo anterior terminou com esse problemão da saúde, a empresa quebrou lá dentro, o prefeito teve que intervir dentro da empresa que prestava o serviço para poder não deixar a cidade a bangu. Hoje, a administração herda essa questão emergencial na saúde e vem usando a questão emergencial para poder manter. Mas só que a gente vai defrontar daqui a pouco com os primeiros 100 dias de governo e o governo tem que mostrar um horizonte do que vai fazer com a saúde. Ler lá o plano de governo, cobrar do agente que ele colocou lá, o secretário, no caso o Jurandir, olha, eu prometi isso aqui para a população. O que era que foi prometido, Zaidan? Eu me lembro de um trecho que eu vi o prefeito falando. O básico tem que ter. Você não pode esperar a consulta, tem que ser marcado. Você não pode esperar um remédio, ele tem que estar à disposição. Então, o que a gente tem que fazer hoje, Zaidan? Colocar a administração nessa linha. Eu acredito que se nós socorrermos a questão da saúde
e a questão da educação, a questão das obras públicas, outro ponto importante, ela vai fluir naturalmente. Mas o que deixou, eu posso dizer assim, o governo passado bem na mão, Orlandini, do governo do Orlandini, foi a questão da saúde e a questão da educação. A questão de obras, Zaidan, o governo conseguiu buscar recursos importantes em Brasília, conseguiu buscar frentes aqui junto ao Estado e conseguiu mostrar que sabe fazer obra, mas deixou algumas lacunas na questão da saúde e também na questão da educação, Zaidan, muito cobrado. Eu acho que o prefeito Caio Mateus tem que se atentar a esses pontos, né? Precisa socorrer a saúde da cidade, precisa investir fortemente na questão da educação, Zaidan, e não deixar parar aquilo que já está hoje aí investido. E eu falei, Zaidan, numa audiência pública na Câmara Municipal, quantas vezes o prefeito Caio Mateus precisar buscar recurso fora para se investir na questão da infraestrutura do bairro, com o meu voto na Câmara ele pode contar, Zaidan. Pode contar. Eu tenho o bairro do Indaiá, o bairro da Chácara Vista Linda, o Balneário Mogiano, o Jardim Rio da Praia, o Jardim Ana Paula, bairros hoje carentes da necessidade da questão da infraestrutura. Olha a chuva aí, nós estamos no dia da água, mas foi um terror o que aconteceu nesse final de semana. Nós estávamos no telefone falando com o Tenente Castro, que andou a Chácara Vista Linda lá, pôde ver a água no peito dos moradores no final das ruas, lá próximo ao Rio Tapanhou. A maré subiu, não tem escoamento. Não é questão de você fazer drenagem não, Zaidan. Só melhorar isso. A questão lá é muito mais profunda do que se imagina. O bairro está muito abaixo hoje do que vem se colocando o nível do rio, Zaidan. Cada vez mais que se permitir construir a margem do rio, mais pessoas vão sofrer com o tempo. 1, 2, 3 vezes ao ano que isso acontece, mas é calamitoso você ter água dentro da sua casa, Zaidan. Então, o governo tem que olhar isso, evitar o adensamento populacional nas margens do rio Itapanhaú e a gente procurar investir, sim, na questão da infraestrutura, da construção de habitações para a nossa cidade, Zaidan. Então, essas 1.500 casas deixadas, Zaidan, tem que sair do papel. Existia um planejamento de se ter ao lado disso mais 1.500 casas. Quando você fizer lá na Vista Linda essas 1.500 casas e se prevê mais 1.500 casas, está construindo um bairro novo, Zaidan. A hora que você colocar 1.500 residências e colocar essa população lá para morar, nós vamos ter que ter uma infraestrutura melhor no bairro, sim. Mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. O bairro do Vicente de Carvalho já atravessa quase mais de 10 anos que eu vejo falar na questão da reestruturação. Tem muita coisa feita lá. Mas olha o que aconteceu nos dias de chuva, Zé, o que as pessoas colocaram no nosso projeto aqui de filmagem, no Ouvidoria Popular. Olha, Eduardo, a minha rua, olha, Eduardo, como é que encheu de água aqui. Mas eles estão com o bairro à margem do canal ali, não tem como. Eu falei, como que essa água vai sair? Ela vem de um lado e vem do outro, quer dizer, encontrou com a população no meio. E a gente tem que pensar, Zaidan, que quanto menos se adensar essas margens de rio, menos a população vai sofrer. A água precisa escoar, Zaidan. Ela precisa ter uma infiltração no solo, ela precisa trabalhar naturalmente isso daí. Então, Zaidan, existe essa preocupação. Agora, eu quero crer que, como eu coloquei aqui para vocês, que dentro desses 100 dias o prefeito possa apresentar com a sua equipe de secretários um planejamento dentro desses 100 dias para mostrar os investimentos. E, Zaidan, como queria falar para você, não é o Eduardo Pereira, eu não sou oposição a governo nenhum, também não fui eleito e nem apoiei o plano de governo dele, não teria obrigação nenhuma de apresentar nada concreto para ninguém, mas não posso deixar de ajudar o governo na questão de socorrer a população. Então, meu posicionamento, e quero crer que é de todos os vereadores na Câmara, é ajudar o Poder Executivo a executar o seu plano de governo e cumprir as suas promessas com a cidade. Nós precisamos dar uma resposta. A classe política hoje está muito marginalizada. Você falava aqui há instantes do Mário Covas, dava exemplos aí de homens públicos que tinham consciência do que tem que fazer quando estão no poder, e é isso que nós temos que ter. Consciência que nós estamos lá para trabalhar para a população e não para ficar brigando entre si por espaço ou por qualquer outra vaidade. Valoriza a posição do nosso presidente, do Ney Lira, e de todos os vereadores que na noite de ontem deram apoio com o pseudo retorno do nosso presidente para que ele estabeleça uma corrente de comunicação entre o poder executivo e o poder legislativo. É o que nós precisamos. A nossa ideia inicial, Zaidan, ao elegermos o Ney Lira como presidente da Câmara, daqueles que de primeiro momento já o apoiaram, Zaidan, era trazer para dentro do executivo uma figura
para dentro do Legislativo uma figura com uma relação muito boa com o Executivo para que as coisas andem. Então, a nossa parte em termos de consciência administrativa e política, ela aconteceu. O presidente da Câmara é do PSDB, o prefeito é do PSDB e a gente tem que fazer essa interação sim, para que a gente possa dar um feedback que a população precisa. Eu quero crer, Zaidan, que nos próximos 100 dias, como coloquei, o prefeito, a sua bancada, os seus vereadores, nosso grupo político possa dar satisfação das pessoas. O que vocês estão fazendo aí? Tem muita gente cobrando, Eduardo, tem muita gente de fora aí. Eu tenho uma preocupação sim com o que eu estou vendo, Zaidan. Se você andar os corredores da prefeitura hoje, poucos são conhecidos, né? Um ou outro funcionário de carreira da prefeitura, muita gente, Zaidan, infelizmente, é um remendo ali, né? Eu gosto de falar isso aí. Os que traíram o Orlandini, né? Que traíram, a gente tem que colocar isso, né? Aqueles advindos do Laírto, que apoiou o seu Caio Mateus, e aqueles que o Caio conseguiu importar, né? E é verdade seja dito, ontem me ligou um motorista que trabalhava numa das empresas, Eduardo, fui mandado embora, contrataram outra empresa e o motorista que tá lá é de Suzane de Mogi. Eu falei pro cara, eu vou ver isso e vou cobrar do prefeito isso, porque quem tá aqui, Zaidan, na cidade, tem que trabalhar aqui, o povo daqui tá sendo humilhado, Zaidan. Está passando dificuldade financeira, dificuldade para sobreviver. E a gente vai ficar gerando oportunidade de trabalho para quem é de outros municípios, Zaidan. Então, Zaidan, vamos esticar a mão para o povo daqui. Essa cobrança não posso deixar de fazer. Vou apoiar o projeto, mas politicamente falando, se você me perguntasse hoje, esse é um grave erro, Zaidan, que governo nenhum pode cometer, Zaidan. Ou o cara é técnico, um médico, um profissional da área da saúde, um especialista, mas um motorista de caminhão, Zaidan, um profissional da área de comunicação, Zaidan, olha o que você faz na cidade, Zaidan, né? Invejado por muitos, né, Zaidan? Então a gente tem muita gente boa, credenciado, profissionais da nossa cidade que tem condição de trabalhar. Ah, mas não é do meu partido, não é do grupo político, não me apoiou. Sejamos inteligentes, prefeito, né? Daqui a alguns anos tem direito à reeleição, não custa nada compartilhar, trazer para dentro uma pessoa da cidade que possa amanhã estar apoiando ele politicamente. Não se deve apenas olhar com esse olhar. Profissional é profissional, ele tem que trabalhar. Política é política, mas não dá para você apadrinhar todo mundo da cuidador Monte Azul ao mais alto grau a um secretário municipal. Então eu tenho essa preocupação sim, Zaidan. E faço essa crítica aqui, não para jogar pedra no prefeito, essa não é uma ideia, mas sim para que ele abra os olhos. O bertioguense espera muito dele, Zaidan. E nós não vamos esticar corda para ninguém tropeçar, nós vamos apoiá-lo, mas ele tem que dar o norte, ele tem que dar a direção, Zaidan. Então, eu quero esperar que nesses 100 dias o prefeito Caio Mateus possa mostrar para que veio e dê um norte para essa cidade. Tá certo. E vamos tomar água. Márcia Barreto está assistindo. João Anês Batista. Bom dia, Eduardo Pereira. Que projeto de esporte vocês têm aqui para a Chácara Vista Linda? Porque aqui tem muitas crianças que praticam karatê e o único espaço cultural da Chácara Vista Linda está fechado já faz mais de 5 meses. O que você tem que falar sobre isso? Jailson Santos, por que vocês da Câmara e o prefeito não se juntam e trabalham para o bem de Bertioga e não fica aí com brigas e egos? Valeu, Zaidan, você une a Bertioga. Alaô, APH, bom dia, Zaidan, bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Sidney Santos está assistindo. Giovanni Lucati, filho do Toninho do Leilão, está assistindo. Abraço aí pro Toninho, para sua mãe também, viu, Giovanni? Osmarina dos Santos Paixão, moro em Vista Linda, tenho uma ultrassonografia desde fevereiro, Eduardo, estou na fila de espera, já tenho 63 anos, o médico pediu urgência, liguei para saber quando vão chamar para fazer e a resposta até agora, Eduardo, recebi que a urgência só é considerada pacientes internados, só que estão para morrer. E como fica a minha saúde? José Fernandes, bom dia. Gostaria de saber sobre os 1.500 apartamentos do Jardim São Rafael. Marcelo de Xadai, parabéns, Zaidan e Eduardo. Programa bom danado. Vamos fazer um intervalo, Eduardo. Vamos fazer intervalo? Você volta já. Deus dá certo.
De volta o programa Café. Acabou a água aqui do Boa água programa? Pereira. Traz a água aqui, produção. Tô falando demais aqui, ó. Acabou até a água. Van Satírio, morador de Bertioga. Gostaria de sugerir uma pauta, Zaidan, para averiguação. Por lei, a cidade deveria todos os dias ter uma farmácia de plantão. Em sistema de rodízio, lógico. Porém, na maioria das vezes, a farmácia que deveria estar de plantão não atende. Posso dizer com certeza que no último dia 19 deveria ser a Droga Raia. Precisei da farmácia por volta das 23h30 e chamei por meia hora e ninguém atendeu. Descaso. Fui até o PS e confirmaram que na maioria das vezes não tem nenhuma farmácia de plantão na cidade. E ninguém está nem aí, Zaidan. Não tem nem fiscalização das autoridades municipais. Cadê a lei? Tem lei aí? Tem. Tem lei. Zaidan. Antigamente saía no bom as farmácias de Sai plantão. ainda. Vou Tá explicar. saindo? Mas é verdade o que ele está falando aí. Não adianta ter a lei, não adianta sair no bom e você chegar na porta da farmácia e ela está fechada. A Câmara já esteve atento a isso, fizemos um trabalho lá, não me recordo bem qual foi o vereador lá que puxou o assunto, mas nós já pleiteamos que seja feita uma revisão. A cidade está grande, dá para dividir isso em 3 pontos, tem farmácia de ponta a ponta na cidade hoje, dá para deixar uma aberta aqui no centro, dá para deixar uma aberta de plantão no Miolo, lá na Vista Linda, no Indaiá, e outra no extremo norte da nossa cidade. Então, Zaidan, a Câmara já pediu isso para o prefeito, que aumente a fiscalização, que entre numa conversação com esses grupos de empresários hoje, para que eles possam nos atender, Zaidan. E tem mais lei boa chegando aí na questão do medicamento. O Duarte já preparou uma lá que você vai poder acessar a internet e descobrir onde é que está seu remédio no posto de saúde. É só esperar, se Deus quiser, a gente vai conseguir aprovar projetos bons. Infelizmente, o Brasil é um país que tem lei para tudo. O difícil é fazer elas funcionar, sabe, né? O pessoal lá de Campinas, a TV, está acompanhando o programa ao vivo. Você colocou aí, Zé, a questão do esporte, né? E eu já fui muito cobrado, principalmente pelo pessoal do Karatê, ao qual gosto muito, já pratiquei o esporte, o pessoal é muito amigo da gente lá, e a gente está sentindo lá, eu fui um dos que muito incentivei a prática do Karatê na cidade. Você era karateca, né? Karateca, faixa preta, em 2 estilos, e a gente já fez um ofício, não tive a resposta ainda do Poder Executivo nos primeiros 30 dias, para que volte, né, a ter as modalidades na cidade. O karatê, a capoeira, o balé, toda aquela parte cultural, esportiva do governo passado, né, que foi feito, né, eu acho que o básico tem que voltar, Zaidan. Agora, a prefeitura alega a dificuldade, ainda não fez nenhum tipo de licitação para contratar os profissionais, então o pessoal está inquieto, tanto quem quer praticar o esporte, a parte cultural, a parte social e também quem quer trabalhar nessa área, Zaidan, porque isso deixou muita gente desempregada na cidade, Zaidan, né? As empresas que prestavam serviço na cidade contratavam mão de obra local e ofereciam. Então, o professor de karatê, o professor de capoeira, a professora de balé, de ginástica, de todos os entretenimentos que nós conseguimos, que era uma extensão, Zaidan, da parte da questão educacional. Uma criança sai hoje da sala de aula, Zaidan, veste um kimono, veste uma roupa de fazer capoeira, veste uma roupa de fazer um balé, fica feliz, Zaidan, melhora o condicionamento físico, a autoestima, melhora o semblante daquela criança. Então, buscar trabalhar a alma dessa criança é importante. Agora, enquanto a gente estiver tapando buraco com concreto na cidade, vai ficar difícil realmente voltar a questão esportiva na cidade, entendeu, Zé? Então, ou a gente... Tem que ver uma coisa com a outra. Então, ou vou te falar agora, é que você antecipou. Ou a gente tem noção do que vai fazer, ou vai ficar no remendo o governo inteiro. Então vamos lá, coloca o bicho no trilho, impulsiona essa locomotiva. Nós estamos falando de uma cidade de 400 milhões de reais que não sabe, não consegue fazer uma licitação para tapar buraco na cidade. Eu perguntei, de quem é o caminhão? Deve ser doação. De quem é o tapa-buraco que já foi feito para trás? Deve ser doação. Tô gostando dessa parte. Quem está pintando o muro da escola? Deve ser doação. Então a gente tem que começar a entender como é que vai funcionar a máquina pública. Tá certo. Entendeu? Tem perguntas aí, velho? Pergunta aí, olha Bom só. dia. Gordo, ex-vereador GL Caçamba. Pensa ainda na recado desse cara.
Bom dia, mande um abraço para o Pereira. Ele é porreta, fala o que pensa e não manda recado. Abraço, Zaidan. Tenho 11 anos de faculdade, Zaidan. Mas tenho 10 de trabalho com o Gordo e o Gordo sabe bem quem preparou a gente para poder estar aqui no mundo da política. Bem, aprendi bem, Zaidan. Mas graças a Deus, um cara batalhador. Mas será que ele te ensinou tudo? Não, tudo não. O pulo do gato ele guardou. Me pegou aí com 19 anos de idade, me levou para dentro da primeira legislatura da Câmara Municipal. Ele era o presidente da Câmara, Zaidan, e não hesitou de dar oportunidade para um jovem da cidade de Bertioga. Então, Zaidan, tá aí, ó. Né? Vamos fazer que nem o Gordo, vamos levantar outros jovens da nossa cidade, pessoas com potencial, para que no futuro possam estar aqui como Eduardo Pereira. Zaidan, estou aqui hoje, você colocou aí a questão do Mário Covas, gostei daquela ponta. A gente está momentaneamente, então durante esse nosso mandato eu quero servir a população com aquilo que sei. Como aprendi no banco de faculdade, a parte de engenharia, a parte de advocatícia, a nossa pós-graduação e também a experiência de vida que a gente vem obtendo com o longo do trabalho. Já trabalhei no Executivo, já trabalhei no Legislativo, então já trabalhei no governo federal, já trabalhei na Assembleia Legislativa de São Paulo, então a gente conhece um pouquinho, Zaidan. Então a gente não vem aqui falar besteira e tacar pedra no prefeito, não é nada disso. A gente quer ajudar. As nossas proposições hoje dentro do Legislativo têm sido nessa direção. Se o prefeito olhar, não só as minhas, mas a de todos os vereadores, ele vai começar a entender o que o povo fala, Zaidan. Nós criamos um projeto, Zaidan, está funcionando muito bem, um canal de comunicação do vereador com a população. Eu dei o nome de Ouvidoria Popular. As pessoas sempre me falam e reclamam de que não conseguem, né, dar a sua opinião. Tá aí no ar aí, tá colocando aí embaixo do Eduardo, lá, ó, 98 322 0077 é um telefone da TIM que é utilizado para o nosso projeto Ouvidoria Popular. Nós temos também um telefone da Vivo, ó, 99652 0077, é um outro da operadora Vivo que também recebe vídeos, fotos, reclamações, áudios. O que eu recebi esse final de semana aqui, Zaidan, por causa das chuvas. Eu quero mandar um abraço aqui também pro pessoal lá do NEDA 1, do NEDA 2, Zaidan, que me reclamaram imensamente da questão da sujeira que está lá em volta, do mato que está lá em volta no Indaiá, e a gente precisa socorrer a comunidade de todos os bairros, Zaidan. Então a gente precisa criar a tal das zeladorias, Zaidan. O nosso secretário de Serviços Urbanos que está aí precisa distribuir essas equipes, né, Monte Azul, Terracom, seja lá quem for, os próprios funcionários efetivos da nossa cidade, para que possam trabalhar nos bairros. E o prefeito tem que projetar os investimentos. Por isso que eu falei aqui, Zaidan, o prefeito passado fez investimento, mas pegou dinheiro emprestado. Dinheiro não é emprestado, dinheiro é de imposto, tá lá, você tem um projeto, tá com a ficha limpa, você pode pegar. Vou pagar em 200 meses, mas vai pagar. Se não pagar agora, vai pagar depois. Então, o que eu quero falar para o prefeito? Seja ousado, vá buscar recursos fora, conte com a Câmara Municipal, vamos socorrer os nossos bairros. Se for para isso, prefeito, conta comigo. Perguntas? Tem mais perguntas? Acabou? Não, pô. Marina do Maitinga. Zaidan, não entendi. Liguei o som e já estava no final. Greve, é isso mesmo? Não, Marina. O presidente do sindicato, Jorge, falou o seguinte, que até sexta-feira a prefeitura vai dar um posicionamento do que vai atender ou não. E, de qualquer jeito, tem uma assembleia do sindicato. Terça-feira, 5h15, primeira chamada, e 5h30, segunda chamada. Não está ainda em estado de greve, não. Tá? Isso vai ser decidido terça-feira. Mas vai dar acordo, Zaidan. Pode ficar preocupado aí que se você não tem a máquina, um caminhão para trabalhar hoje, se você não tiver também um funcionário público, eu não sei como é que vai ser, Zaidan. Então, acho que nesse colapso a prefeitura não pode chegar. Deixar de negociar com o funcionalismo e deixar eles entrar em traço de greve é a questão da falta de diálogo. A pauta não é nenhum absurdo, Zaidan, né? Recuperação, as percas. Pô, Eduardo, vamos aumentar o que aumentou no IPTU. Tá correto, a receita subiu. Funcionários têm direito pelo menos ao reajuste do IPTU. A perca de 3% nos últimos 8 anos. O que é isso, Zaidan? Né? Tem gente que perde 70%. Então, quer dizer, houve reajustes passados. Não houve para funcionário comissionado. O prefeito Orlandini pulava. Ele dava para o efetivo, mas pulava o comissionado. Até porque hoje um chefe de mais baixo mais baixo cargo na prefeitura ganha mais que um vereador hoje, na cidade. O chefe lá ganha... Chefe de setor? Que seção, acho que agora é coordenador. É isso? Coordenador. Coordenador ganha mais que um vereador hoje.
Tem quantos cargos desse prefeitura hoje? 50 cargos desse, pelo menos? Entendeu? Nós tem 9 lá, o pessoal reclama. E não deixaram aumentar, né, Zé? Porque a Câmara de Bertioga já podia ter, acho que até 11 ou 13 vereadores. 13. E não seria mal não, viu, Zaidan? Não seria mal não, porque a cidade cresceu. Hoje para se eleger na cidade, se o cara não tiver 1000 votos, não se elege. É difícil para quem é representante do povo entrar e é difícil também hoje para você poder escolher. Hoje a Boracé tem 2 vereadores, o Miolo do Indaiá tem 1,5, você vai aproximando assim. Agora tem bairro hoje fraco que perde a representatividade porque fica muito difícil o alcance. Então, não pense que aumentar o número de vereadores vai ser ruim para a população, não. É bom, Zaidan, porque o recurso, gente, é o mesmo. Se sobra, devolve, vai para vocês. Se tem um número maior, eu acredito que vocês vão ter um maior número de gente lutando por cada ponto da cidade. Tá certo. Perguntas? Calão na Vista Linda. Eduardo Pereira, quais são os seus projetos? Você tem preferência por alguma pasta? Olha, Zaidan, a gente vai trabalhar forte aí, está trabalhando a questão do social, a questão do emprego, né? Estamos trazendo aqui para a cidade, estamos buscando uma parceria hoje com a FAB para a gente implantar aqui na cidade os cursos de qualificação profissional. Estou em discurso lá com o Pérez, com o Paulo, para que a gente já possa começar a preparar a população para a questão da empregabilidade. Pessoa que se prepara para o mercado de trabalho, encontra um emprego mais fácil. Tá certo, Zaidan? A gente também tem que ajudar com uma política de desenvolvimento econômico. Fiz uma proposta na Câmara para o prefeito, que foi um compromisso meu de campanha, a questão da criação da Secretaria do Emprego e do Desenvolvimento Econômico, Zaidan. Gerar emprego na cidade é fazer a cidade crescer, Zaidan, em todos os aspectos. Se nós tivéssemos hoje uma secretaria empenhada nisso e com o viés que o prefeito pode dar, do seguinte sentido, Eduardo, precisamos que tenha mais gente de Bertioga trabalhando naquelas prestadoras de serviço nosso. Precisamos conversar com empresários na cidade hoje para que eles possam empregar a nossa mão de obra. E ofertar, Zaidan, para aqueles que querem se instalar na cidade, um melhor código tributário. Hoje o microempreendedor individual, ele é penalizado se ele abrir uma microempresa, Zaidan. Se ele tirar o alvará e for na prefeitura, ele entra em colapso. Porque o Código Tributário não dá uma isenção que deveria dar, Zaidan. É lei federal, o MEI é lei federal. Então, mas hoje a gente precisa fazer essa reforma, o Código Tributário Municipal, Zaidan. Então a questão do emprego eu tenho focado bastante. Muita gente está me procurando, ô Eduardo, olha, estão pegando no hospital, estão pegando. Gente, eu não estou indicando essas pessoas para o governo. Não adianta, eu não vou fazer esse tipo de transação, não. Agora, o que eu quero? Uma política que realmente atinja todos. A política do me indica lá, eu não consigo fazer, eu não vou fazer. Eu não estou nessa seara com o prefeito, infelizmente. Mas o que eu quero fazer hoje, Zaidan? Indicar para o prefeito, sim, uma política pública que venha na direção para que a gente consiga um emprego. Quem tem emprego, tem saúde, tem educação, tem tudo na vida. Mas essa questão de indicar, todo mundo indica, Eduardo. Você sabe disso. Olha, Zaidan, o vereador que tem 20 cargos, outro tem 30. Ela deve estar ouvindo. Olha só. Chegou uma moça para mim no escritório, Eduardo, eu estava trabalhando, olha... Não é um fator de barganha entre o executivo e o legislativo? Eu estava trabalhando... É ou não é? Não é, para mim não é. Ah, para você não é? Para mim não é. Eu estava trabalhando, olha a minha qualificação. Ela tem curso de cuidadora, tudo. Quando ela falou para indicar, eu falei, faz o seguinte, ó, vai lá na prefeitura... Bate na A, B, C, mas não fala que você falou comigo, porque se você falar, você não vai conseguir. Ela me ligou 2 dias depois, Eduardo, já estou na lista para ser chamada. Eu falei, tá vendo? Falar meu nome não vai conseguir. Então, Zaidan, não tenta que não vai dar certo. De verdade. Então você não tem barganha? Não vou. Você é um vereador que não barganha. Olha, você vê. Se o Ney brigou com o Caio, se eu chegar nele, acho que eu encho ele de porrada. Então é melhor eu nem chegar perto desses assuntos. De verdade. E não é para isso que nós estamos lá, Zaidan, de verdade. Perguntas? Mas todo mundo Vamos sabe trabalhar. Que tem essa relação aí. Sabe, uma relação meio incestuosa aí entre vai lá no o Carlinho. legislativo e o executivo. Procura o Carlinho, grande parceiro. Qual o Carlinho? Carlinho da Funerária, Ticianelli, amigo nosso. O vereador. Tem diálogo com o prefeito, bom, não briga com o prefeito, né, Paulo? Perguntas. João da Chácara Vistareira. Bom dia, Zaidan. Você ficou de convidar o comandante da Polícia Militar. Faz esse favor para a nossa comunidade de Vista Linda. A bandidagem está entrando nas casas para roubar. Socorro. Zaidan. Olha, tem toda a razão. Quem é? Põe de novo aí. Põe. João. Eu vou pôr o comandante ao vivo agora. Põe. Zaidan, se esse não for o problema mais grave,
saúde, educação, mas a questão da segurança pública, Zaidan. Eu não sei, nós fizemos um trabalho tão bonito, levamos para o governo do Estado, com a ajuda do deputado, tomamos uma negativa tão grande, Zaidan, do governo do Estado, que ele não pode fazer base comunitária da Polícia Militar nos bairros. Em Bertioga isso é proibido. Agora, você vai ali no Caruara, você entra ali, tá lá aquela placona bonita, cidade de Santos, né? Uma base linda da polícia. O prefeito foi na inauguração em dezembro, novembro, pós-eleição da base comunitária. Eu quero saber por que o desprezo da nossa cidade na questão da segurança com o governo do Estado. Uma miséria. Então, briga, operação delegada. O que é isso? Ficar fazendo remendo pro governo do Estado. Pagamos fórum, delegacia, tudo. E não conseguimos ter um efetivo da polícia e uma base comunitária. Quando eu te falei isso, colhemos mais de 600 assinaturas num abaixo-assinado para os moradores da Boracéia. Nós fizemos pesquisa na Boracéia, duas questões importantes. Eles querem segurança pública e saneamento. Saneamento. A Sabesp está fazendo as promessas. Assina um contrato que até 2035 nós vamos investir 200 milhões aí na cidade. Então, prefeito, vamos pegar a Sabesp, senta, tá aqui o contrato, investe. E faz um termo de ajustamento de conduta que, se não fizer, você vai quebrar o contrato com ela. Não é só assinar o contrato, toma, vai embora, que ela some da cidade. Ela não vai nem remendo na rua mais. Então nós temos que brigar na questão do saneamento, mas a questão da segurança pública, prefeito, né? Senta com o governador, com o secretário de Segurança Pública, falou que vai chamar os vereadores para ir junto, se me convidar, quero ir junto. Vamos acionar os deputados estaduais, porque governador e secretário de Estado funciona quando tem um legislativo no pé dele, né? E vamos falar por que a gente não pode ter uma basezinha, sem vergonha, mas que ajudava bastante. No centro da cidade ali, em frente ao Banco Santander. Desativaram. Pararam. Você não consegue manter um posto da Polícia Militar hoje na cidade? Por quê? Né? Você tem um batalhão, o pessoal trabalha com carro com dificuldade. Para se instalar ou ter um posto fixo com dificuldade. Como é que eles vão trabalhar e dar segurança para a população, Zaidan? Oi. 3 perguntas que já estão no acréscimo. Põe no ar. Já no acréscimo? Dá uns 15 minutos. Já pra gente terminou? aí, Zaidan. Você falou Rapidinho. 10 Fran entradas. Chácara Vissalina, bom dia. Ontem Faltava fui Fran, hein? na sessão com a esperança de alguém falar sobre as cuidadoras de crianças especiais. O que será feito a respeito? Rapidinho, Eduardo. O trauma era ecoterapia. Agora chegaram na parte mais grave. Nem cuidador estão conseguindo ofertar para as crianças. Gente, faz um contrato, licita, faz um concurso, põe dinheiro, respeite isso daí. E, Fran, falamos sim. Ontem apresentamos um trabalho em conjunto na questão de se criar na própria Vista Linda, numa área de 5 mil metros quadrados lá, uma área para se atender as crianças especiais. Né? Sabe, a gente tem que ter um diagnóstico melhor dessa situação na cidade e investir nisso, ter coragem para fazer isso, entendeu? Certo. Então, não sei, não conversei, não acompanhei, mas se existe o problema, vamos buscar a solução para ele. Perguntas? Dorival Sonói, bom dia, Zaidan. Nos ajude com o posto de saúde do Indaiá. Não tem médico. E quando é agendado, o médico falta mais de 1 hora na fila para remarcar a consulta. Uma única funcionária para atender mais de 80 pessoas. É um descaso, Zaidan, com a gente. Olha, Zaidan, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 2 projetos, eu não protocolei ainda na Câmara, porque a gente está fazendo algumas adequações. Você ter hoje no site da Prefeitura todos os postos de saúde, nome, endereço, telefone, e ter lá horário e nome do médico que está prestando o serviço lá, Zaidan. Tem cidade que já faz isso, Eduardo. Tem, então, nós estamos trazendo esse projeto, tá lá, já tá na pauta, a gente fez uma adequação nele ontem, não consegui apresentar ele ontem, vou apresentar na próxima sessão. E a questão dos médicos tem que estar na porta da... Você vai, não tá. Vamos pôr na internet. O secretário não contrata, não faz uma escala de trabalho, publica lá, lava a mão, rapaz. Deixa o povo cobrar. Entrei no celular, olhei, o doutor fulano tá lá prestando. Cheguei, o cara não tava. Liga na ouvidoria da saúde e mete a boca nisso. Tá ganhando, tem que trabalhar. Mas eu tive um problema, tem que ter um substituto. O que tá faltando hoje não é recurso, companheiro, é gestão. E vamos ajudar com uma lei. Na questão do medicamento, Zaidan. Eu tô com gente, exame. Pessoal cobra, olha, quando chega o pessoal no escritório pedindo para marcar exame, para arrumar remédio e que o médico está faltando,
Você tem que entender, é gestão. Tá certo. Fiz uma lei também, Zaidan, Eduardo, projeto de lei. Eduardo, Nós vamos tá. colocar no site da internet para que você possa saber onde é que está meu medicamento. Tem no posto do Indaiá, tem no posto da Vista Linda, tem aqui no centro. Legal isso. Vai ter uma lei para que você entre na internet e descubra onde está o seu remédio. E se tem no estoque, né? Porque remédio se compra, só não aparece. Pergunta. A última, vai. William Boracel. O que Eduardo Pereira tem a falar sobre o processo que está correndo contra ele no Ministério Público? Primeiro me fala qual que é o processo que está comigo no Ministério Público, eu não sei. É novidade isso aí para mim. Tem processo no Ministério Não Público? sei, ele está falando. Não tenho processo nenhum, companheiro. Zé Miguel Rossi de Souza. Doutor Miguel está assistindo. E é o aniversário dele hoje. De quem? Do Zé? Miguel, doutor Miguel, dentista. Traz ele aí para tocar a viola, pô. Ah, doutor Arnaldo também é aniversário do doutor Arnaldo? Manda um abraço para esse companheiro, doutor Arnaldo. Atende mais de 400 pessoas por dia. Na Câmara também ele está atendendo? Atende no hospital. O homem não para um dia de trabalhar, pô. Você quer falar com ele, você tem que ir no hospital. Verdade. Demanda, grande ortopedista da Daqui cidade. a pouquinho, a vítima de Sérgio Magno, sala de imprensa, é Zezinho Reis, o Matina. Eduardo, um bom dia, um abraço, até. Ô, o Zezinho tem carteirinha nesse programa aí do... Tem, né? tem. Vem aqui é o Zezinho, vem aqui é o Zezinho. Um abraço, bom dia para vocês aí.